Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar-vos como formatar o trabalho seguindo as normas da ABNT usando o Google Docs. Já temos um vídeo aqui no canal onde eu mostro como formatar o trabalho seguindo as normas da ABNT usando o Word e no vídeo de hoje a gente vai usar o Google Docs. Então, já estou com uma página do Google Docs aberta, ela está em branco e a gente vai fazer, vocês vão acompanhar eu fazendo esse processo de formatação. Eh, Vocês podem fazer isso antes da produção textual ou depois da produção textual. Se vocês gostam desse vídeo, desse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal, deem like e ajudem o canal a crescer. Bem, para a formatação de texto, seguindo as normas da ABNT, a gente precisa se atentar a três elementos. O primeiro seria a formatação da fonte, o segundo seria a formatação do parágrafo e o terceiro seria a formatação das margens. Então, a gente vai começar formatando a fonte, posteriormente o parágrafo e, por último, as margens. As margens. A gente vai seguir essa ordem para não nos esquecermos de formatar um elemento ou outro. Então, eu optei em dividir a formatação em três seções. Então, vamos começar formatando a fonte. Na formatação da fonte, a gente vai se atentar ao tipo de fonte, que no caso é o tipo de letra, e ao tamanho da fonte, que seria então o tamanho da letra. Eu vou colar aqui um texto aleatório e a gente vai formatar esse texto. Então, eu vou selecionar ele. Caso você ainda não começou a produção textual, você pode deixar o teu documento em branco e já deixar a formatação pronta e posteriormente começar a produção textual. Então, eu tenho aqui o trabalho em branco, tem espaçamento aqui, eu vou tirar esse espaçamento, certo? Selecionei o texto e vou escolher então a fonte. E vamos aqui para a escolha, texto, não, esse é o texto normal. Vamos agora sim para a escolha da fonte, que ela está em Arial. A ABNT nos diz que a gente pode trabalhar tanto com Arial quanto com Times New Roman. Então, esse seria o Times New Roman, mas vamos trabalhar com Arial. Selecionada a fonte, agora a gente vai selecionar o tamanho da fonte, que no caso é o tamanho da letra. A ABNT, ela diz que a fonte precisa ser tamanho 12, então a gente vai deixar no tamanho 12. Cliquei aqui em mais, ela estava em 11, cliquei em mais e fomos para o tamanho 12. Posteriormente, a gente vai então para a formatação do parágrafo. Para a formatação do parágrafo, primeiro a gente vai alinhar o texto, então a gente vai deixar o texto justificado. Aqui na lateral direita o texto já está alinhado, mas na lateral esquerda, no caso, o texto já está alinhado, mas na lateral direita não. Então a gente vai deixar o texto justificado, alinhando as duas partes. E venho aqui em alinhar e vai aparecer essas quatro opções e eu vou para essa última que está escrito justificar. Então, deixei o texto justificado. Feito isso, eu vou para o espaçamento entre linha. Para o espaçamento entre linha, eu venho aqui onde está espaçamento entre entre parágrafos e linhas, e clico aqui nessa opção e ela está com espaçamento de 1,15. A BNT diz que o espaçamento deve ser 1,5. Então, eu seleciono o espaçamento 1,5. Feito isso, eu vou para as margens. A BNT diz que as margens precisam ser superior e esquerda 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Para formatar a margem, eu venho aqui em ficheiro e vou lá no final onde está a configuração de página, clico e faço então a formatação das margens. Vou ver aqui como é que está. Esquerda e superior precisa ser 3 centímetros. Então, temos aqui 3 centímetros para a esquerda. O meu, no caso, ele já está formatado. Caso não tivesse, eu apagaria o número que tivesse e com o teclado eu colocaria, então, o número 3. E a esquerda também já está com 3 centímetros.
Inferior e direita precisa ter 2 centímetros. Então, temos aqui 2 centímetros inferior e 2 centímetros para a direita. E eu vou clicar em OK. Feito isso, a gente formatou então um parágrafo. E por último, a ABNT nos diz que cada início de parágrafo ele precisa ter um recuo no começo do parágrafo de 1,25 centímetros. Então, eu vou com a régua. Isso significa o quê? Nessa primeira linha, que é a linha de início de parágrafo, eu preciso dar um espaçamento de 1,25 centímetros. Então, eu venho com o cursor até a régua e clico para arrastar o cursor até 1,25 centímetros. Observem que eu levei apenas a seta de cima e não a de baixo, que nesse caso eu só estou arrastando a primeira linha. E arrastou. Para ambos os parágrafos, a gente fez esse recuo de 1,25 centímetro. Essas normas elas não vão ser aplicadas para citações longas, para notas de rodapé. Então, eu vou gravar um outro vídeo explicando quais normas a gente aplica para esse tipo de citação. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.